A paz do Senhor, Deus abençoe a cada um dos irmãos, alunos do ECOR. Nós vamos hoje para a 13ª aula, Português Instrumental. Como os irmãos sabem, não queremos perder tempo e queremos ler aqui partes da nossa apostila que você tem em mãos e vamos comentando, argumentando em cima desse conteúdo. Definição do que é português instrumental. Não existe um português exclusivo para ser usado no púlpito. O que podemos dizer é que deve ser uma linguagem correta, prudente, clássica, não tão rebuscada ou moderna, mas também não de um nível muito inferior. O português no púlpito precisa ser adequado para que o ouvinte tenha facilidade de entender a mensagem pregada. Os nossos cultos hoje são frequentados por pessoas da alta classe, estudantes, profissionais que se comunicam muito bem, mas também é frequentada por pessoas que não têm uma linguagem, um vocabulário tão rebuscado como estes. E observando esse fenômeno, torna-se necessário um vocabulário correto, que não cause o desinteresse pelo conteúdo da mensagem. Quando adolescente, geralmente nós ficávamos observando como se expressava o pregador e esquecíamos do fato de estarmos ali para ouvir a palavra de Deus. Quando Deus quer falar conosco, nós temos alguém que vai ministrar esta palavra, que é o emissor. E o receptor, que é a igreja, precisa entender com exatidão aquilo que Deus quer falar com a igreja. A comunicação é o meio pelo qual transmitimos uma mensagem. Não se trata apenas de gramática, mas de uma facilidade de comunicar aos ouvintes com simplicidade, objetividade, clareza e precisão. Quando não temos esse entendimento, podemos criar barreiras na comunicação. Muitas vezes a mensagem deixa de alcançar o seu objetivo, deixa de ser eficaz exatamente por esta circunstância. Aqui trataremos apenas da questão linguística. Entretanto, vale lembrar que muitas outras barreiras podem surgir. Isso dependerá das dificuldades que cada um possui. Todos nós temos dificuldades, mas precisamos vencer estas dificuldades para sermos eficazes na transmissão da mensagem que Deus colocou em nosso coração. Fale corretamente, de forma correta, clara. Procure ser entendido pela igreja. Observe se a igreja está entendendo qual é o retorno que você está recebendo quando você fala. Se preocupe em ler corretamente. Quem tem dificuldade em ler a Bíblia, ler livros, logicamente terá dificuldades de se expressar. Busque ajuda, pergunte para os filhos, para a esposa, para os irmãos experientes, mais chegados, o que pode ser melhorado quando você se expressa para a igreja. Seja um bom ouvinte. Existem irmãos nossos que se expressam muito bem, não é feio nós anotarmos palavras, anotarmos expressões, frases, para no momento oportuno nós também poder usar destas expressões. Aprenda os seus significados, aprenda a pronunciar corretamente. Um grande problema que nós temos é a dificuldade que muitas pessoas têm em pronunciar palavras simples, corriqueiras, como, por exemplo, problema ou problemas. Muitas vezes é trocado por problemas ou problemas. O correto é problemas. É um simples exemplo que eu estou dando aqui, como a gente, no dia a dia, nós não corrigimos a nossa pronúncia e acabamos falando a palavra incorretamente. Vamos falar de níveis de linguagem. As pessoas se comunicam de formas diferentes dentro da mesma nação. Você que é brasileiro sabe
que nós saímos do sul, vamos para o sudeste ou nordeste, e parece que estamos em outra nação falando palavras diferentes. A mesma pessoa pode ter a facilidade de usar mais do que um nível de linguagem, como, por exemplo, na faculdade, um tipo de linguagem, e no trabalho, outro, e também usar uma linguagem, um vocabulário vulgar entre os amigos, e também o coloquial com a família. Os níveis da língua falada são vários, mas nós selecionamos algumas aqui. Primeiro, a culta, que é usada por pessoas que têm um excelente vocabulário, a coloquial, que é usada em casa, a vulgar, com os amigos, regional ou grupal. Essa última pode ser dividida em gíria e também em técnica. Vamos ver cada uma delas. A culta, nivelada pela escola, falada por pessoas instruídas. Isso não quer dizer que usam apenas palavras difíceis, mas elas usam um vocabulário compreensível e correto. Coloquial é aquela cotidiana, geralmente usada em casa, com falhas gramaticais, mas entendidas por todos. Vulgar, falado por pessoas sem instrução, natural, como aprendeu ouvindo os outros, livre de instrução, sem preocupação. Se usa muitas palavras chulas. Se você sair entre pessoas que trabalham com animais, que trabalham na lavoura, pessoas que não estudaram, elas vão usar uma linguagem vulgar, como aprenderam, como ouviram os outros falar, e isso é o que eles têm de melhor. Linguagem regional, ela é limitada pela geografia, típica da região. Nota-se palavras e no timbre da voz, como, por exemplo, vocabulário gaúcho, vocabulário nordestino, vocabulário espanhol. Então, existem essas diferenças regionais. A grupal, que pode ser a primeira técnica, ela é dividida pelas profissões, como a medicina, o direito, a informática, etc. Os médicos têm lá suas linguagens, né? E nós, às vezes, ouvimos um médico falar com um enfermeiro lá no hospital, nós não entendemos nada. Assim como aqueles que trabalham com informática se comunicam, uma base deles é o inglês, e se comunicam com facilidade que nós não entendemos. Isso é grupal. E também tem o grupal da gíria. Cada grupo desenvolve suas novas palavras, como os policiais, os jovens, os criminosos, os jornalistas, os militares, todos esses grupos, eles se compreendem muito bem, entendem muito bem, um quer falar para o outro, mas são usadas aqui linguagem grupal. Os elementos básicos da comunicação. Primeiro, nós temos o emissor, aquele que interpreta, codifica a mensagem e transforma uma ideia em palavras. No meio evangélico, o pregador ele vai buscar em Deus. Deus vai lhe dar uma palavra, ele vai estudar, ele vai buscar conhecimento, argumentos, ele vai codificar esta mensagem que recebeu no seu coração e vai transmitir, se expressando através da voz. Este é o emissor. Nós temos também o receptor, é aquele que recebe a mensagem, é o ouvinte, é a igreja, é o público. Ele precisa decodificar, entender, interpretar, para que caia no seu coração. Então, nós temos aqui o emissor e o receptor. O emissor precisa fazer bem o seu trabalho para que o receptor receba e possa entender o que foi falado. E entre estes, o que é transmitido é o que nós chamamos de mensagem, tanto na língua portuguesa quanto no meio evangélico. É o conteúdo transmitido pelo emissor, no caso, a pregação, sempre será em palavras. Se for um ensinamento, poderá ser usado até imagens. Independente disso, a mensagem deve chegar com clareza ao receptor. Qualquer mensagem transmitida do púlpito da igreja
necessita de vários fatores para que chegue com clareza aos ouvintes. Visibilidade, precisa enxergar o pregador. Para isso precisa de som, precisa ouvir, precisa luz, precisa de som, precisa ter uma postura, precisa ter uma ética, e tudo isso já foi estudado nas lições passadas. E também o vocabulário coerente com aquele público, com aquela região. Cultura religiosa, o conhecimento básico de português, precisa ser entendido, ser aceito como uma ferramenta para que seja transmitido a mensagem. Um exemplo, se eu sair de Uruguaiana e for para Paso de los Libres, onde se fala o espanhol, e eu não conseguir traduzir esta mensagem para eles, não vai resolver eu falar, porque a maioria não vai entender. Então, para não sermos mal entendidos ou simplesmente perder a atenção do público, nós precisamos usar estas ferramentas. Evite o humor exagerado, palavras de duplo sentido, palavras chulas, por exemplo, gauchês, palavras agressivas ou desrespeitosas. Assuma a responsabilidade de transmitir uma mensagem que seja entendida, que seja aceita pelo público ouvinte, além dos elementos espirituais da pregação do Evangelho. Logicamente, é que nós não estamos tratando do caso espiritual, que também vocês já entenderam, já foram instruídos por isso. Aqui nós estamos tratando de linguagem, do português. Vamos falar um pouquinho de gramática. Não observar a pontuação e a acentuação dos textos é o princípio para a má interpretação. Essas ferramentas da gramática exercem o poder de dar sentido e compreensão ao texto. Aquele ponto, aquela vírgula, aquele traço, os dois pontos, o ponto de interrogação, de exclamação, não estão no texto por acaso. Eles precisam ser observados para serem lidos com excelência, com correção. A pontuação define o ritmo da leitura. Pausas, finalizações, mudança de tom de voz. Um texto lido sem a pontuação e não observando a acentuação torna-se vulnerável às várias interpretações. Quantas vezes nós vemos pessoas lendo a palavra de Deus e simplesmente ignorando quando se tem um ponto de interrogação que seria uma pergunta e a pessoa encerra a frase simplesmente no mesmo tom de voz, não trazendo aquilo que a palavra de Deus exatamente quer nos informar. Aqui tem um exemplo na apostila, você vai ver, que alguém faleceu, não deixou apenas uma carta, deixou um bilhete sem pontuação. E cada um colocou a pontuação que queria. E isso trouxe várias interpretações. Depois você lê. Mas vamos passar adiante e vamos para a Bíblia. Em Romanos, capítulo 10, versículo 13 e o verso 16. Eu vou ler apenas um texto aqui para você entender o que é ler sem pontuação e depois com pontuação o mesmo texto. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele que nada ouviram? Eu não coloquei ponto, não coloquei vírgula, nem nada. Agora vamos na forma correta de ler. Por quê? 2 pontos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma afirmação. Terminou com um ponto. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? É um ponto de interrogação. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Outro ponto de interrogação. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito:
Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Veja bem, se tem as características desse texto, ao ler o texto, você já consegue transmitir uma mensagem. Com as pontuações, o receptor já entende o que você vai falar, sobre o que você vai falar e quais o argumento que você vai usar para defender esta tese. Aí está a necessidade da leitura com pontuação adequada para ter uma interpretação correta e para quem ouve saber exatamente o que está escrito e não ter outra interpretação. Os principais pontos, ou seja, os principais sinais de pontuação, você já conhece. A vírgula, os 3 pontos, o ponto final, o ponto de interrogação, que é a pergunta, o ponto de exclamação, os 2 pontos, ponto e vírgula, reticências, travessão e assim por diante. Então, observe estes sinais para ler corretamente tanto a palavra de Deus, tão necessária de nós termos o entendimento correto, quanto também qualquer outro texto. Vamos falar um pouquinho sobre as figuras de linguagem que são usadas no púlpito. São muitas as figuras de linguagem, mas no púlpito nem todas são usadas. Vamos para a primeira, a metáfora. A metáfora é o uso de uma palavra fora de sentido, porém que pode ser usada como uma comparação. A Bíblia está repleta de metáforas. Ela afirma que uma coisa é outra totalmente diferente, que não é literal, mas é entendida por comparação. Exemplo: o Senhor é o meu pastor. Pastor é aquele que cuida de ovelhas. Quando se usa a palavra pastor, se refere àquele que cuida dos animais. Mas, pela metáfora, é compreendido como aquele que cuida das pessoas. Outro exemplo: eu sou a porta. É lógico que eu não sou uma porta. Jesus não é uma porta literal, mas é uma porta espiritual. Ele também falou: eu sou o pão, eu sou o caminho. São coisas que ele não é literal, mas são facilmente entendidas espiritualmente. Isto é metáfora. Vamos para o eufemismo, muito usado também no meio evangélico, no púlpito da igreja. É a substituição de uma expressão desagradável ou injuriosa por outra suave, inócua. Dependendo do tipo de público, o pregador deve ter cuidado para não ferir o ouvinte. Nesse caso, o eufemismo é muito bem-vindo. Um exemplo: substituir o termo esta forma de viver vai te levar para o inferno. Se nós dissermos isso para alguém que ainda não conhece os caminhos do Senhor, não conhece o Evangelho, talvez ele vá se sentir afrontado. Se você mudar de vida, você poderá ser condenado, ou seja, se não mudar de vida, você poderá ser condenado, é uma forma mais branda de falar a mesma verdade. Outro exemplo: deixa de ser mentiroso. Nem todos gostam de ouvir isso. Se você trocar esta frase por não falte com a verdade, será um pouco mais aceita. O que nós não podemos é deixar de falar a verdade bíblica com medo de ferir pessoas. Isso aqui nós precisamos usar com limitações, por educação, mas não deixar de pregar a verdade que o Evangelho nos ensina. Não podemos usar de eufemismo em tudo que nós vamos fazer, para que nós não caiamos no erro de suavizar
aquilo que a Bíblia nos confronta. Outra linguagem, figura de linguagem, é a ironia. Faz-se uso da ironia quando se expressa o contrário do que se quer dizer, tendo como objetivo ressaltar o verdadeiro sentido. Geralmente vem acrescentada de tom de voz que torna difícil através do texto. Quando nós lemos é difícil entender uma ironia. Porém, é fácil transmitir através da fala. Por isso que no púlpito é muito usado. O problema é quando o pregador usa demasiadamente a ponto de ser reconhecido como irônico. Por isso precisamos ser prudentes, cuidadosos no púlpito. Um exemplo: salvou os outros, a si mesmo não pode se salvar? Jesus ouviu isso de um daqueles que estavam na cruz ao seu lado. Aqui nesta igreja não há pecadores. Ironia. São todos perfeitos aqui. Outra ironia. Isso não acontece aqui, só lá na minha cidade. Ouvimos muito isso. É uma ironia muito usada. Outro exemplo. Vou repetir, vou melhorar para você dar glória a Deus. Quer dizer, o povo não está dando glória a Deus, eu vou repetir para ver se consigo fazer o povo glorificar. É ironia. Existem outras figuras de linguagem, irmão, como a comparação, antropomorfismo, antropopatismo, prosopopeia, pleonasmo e outros que também são encontradas na Bíblia Sagrada, mas usados muito pouco. Se você puder, nós não temos tempo para abordar todas, mas você vai aprender, vai entender o que são as demais figuras de linguagem. Para encerrar a nossa aula, eu quero aqui trazer algumas expressões que, principalmente aqui na nossa Assembleia de Deus em Uruguaiana, a gente usa e vê os irmãos usarem, que não é totalmente correta. Isso não vai impedir que Deus use você. Isso não é para colocar ninguém sob acusação, de forma alguma. Mas nós podemos melhorar para que a mensagem de Deus seja aceita, seja transmitida com mais facilidade. Um exemplo, o amém no final da saudação. Eu chego no púlpito e digo, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. O amém, eu não preciso dizer, ou seja, eu não posso dizer, porque o amém é a resposta à minha saudação. É a igreja que responde o amém. Às vezes é usado assim, esta foi para mim, mas eu vou falar de novo, porque vocês vão falar para Deus esse amém. Mas aí eu pergunto a você, quando você cumprimenta a igreja, o amém é para você ou é para Deus? Logicamente é para você, ou é para mim quando eu cumprimento a igreja. Então, não há uma necessidade de eu exigir da igreja que diga um amém para Deus se é eu que estou cumprimentando a igreja. É uma lógica. Basta, às vezes, nós pensar um pouquinho para entendermos coisas simples. A dificuldade que muitos têm de dizer eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Uns dizem saldo, outros dizem saldo. Então, se você tem dificuldade, pode dizer eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Outra situação que nós vemos é a pessoa chega no púlpito e diz eu gostaria de cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Outros dizem eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Se foi lhe dada a oportunidade, não é que você gostaria. A gente usa essa palavra quando nós gostaríamos de fazer algo, mas não temos a oportunidade de fazer algo. E você está ali exatamente para cumprimentar a igreja. Então, não há necessidade de acrescentar eu gostaria ou eu quero, porque você está na posição de cumprimentar a igreja. Então, o faça sem ter essa dificuldade.
O uso da palavra oramos. Eu convido o fulano para vir aqui orar a Deus. E nós vamos dizer à igreja, oremos. O oremos é futuro, é o que nós vamos fazer. Oramos é uma palavra no presente, é quando nós estamos em oração. Também é usada, nós estávamos lá e oramos entre todos, oramos por eles. Então, ela pode ser usada no passado como no presente. Mas quando você vai orar, usa-se a palavra oremos. Tá? A conjugação do verbo, né? Não só no oremos, mas cantemos, né? Falemos, tudo para o futuro. Outra dificuldade por influência do espanhol, que nós vemos aqui em Uruguaiana, é a troca do i pelo e nas palavras irmãos e irmãs. O correto é com i e não com e, mas é uma influência do espanhol que nós entendemos, né, por causa das palavras hermanas e hermanos. No português é i. Aleluia e glória a Deus para preencher o espaço em uma pregação. De repente, o irmão leu um texto bíblico ou do seu esboço, e para preencher aquele espaço, ele fala glória a Deus e aleluia, sem necessidade, ou fora de contexto. Tenha cuidado, porque se você silenciar por 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, isso não, ninguém vai te tirar a palavra. Não há problema algum de você ficar segundos sem dizer uma só palavra. Pode se conscientizar naquilo que você está fazendo, focar no que você vai ler, e se a igreja quiser glorificar, ela terá toda a liberdade. Erro de concordância existe muito no nosso púlpito, como, por exemplo, os irmãos. O correto é os irmãos. O coral canta 2 hinos. É 2 hinos. Mais do que um, geralmente se acrescenta o S. Menos do que um, que é singular, não se acrescenta. Então, precisamos concordar, trazer a concordância. Se é um, é o ou a. Se é mais do que dois, é dois ou mais, é os ou as. E assim também as igrejas, os irmãos, os louvores, a pregação, né? Isso é concordância. Outro cuidado que nós precisamos ter é usar o nome de Jesus. Às vezes, notamos que pessoas usam o nome de Jesus em vão. Vou dar aqui alguns exemplos. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Qual a necessidade de acrescentar em nome de Jesus a essa frase? Vamos nos colocar em pé. O coral vai cantar um hino em nome de Jesus. Não, o coral vai cantar um hino para louvar ao Senhor, e não em nome de Jesus. Irmão fulano vai orar pelo cicrano em nome de Jesus. Acaba tudo acrescentando em nome de Jesus. Até em frases que não tem nada a ver com liturgia do culto. Coisas desnecessárias. Acontece por nervosismo, porque a pessoa quer falar um pouco mais, quer preencher o espaço, ou por ter simplesmente um hábito. Nesse caso, corre-se o risco de usar o nome de Jesus em vão. Precisamos ter esses cuidados. Outra coisa que nós notamos, que não está na nossa apostila, é o gerundismo. Uma pessoa diz, vamos estar orando. Vamos estar louvando. Não há necessidade de nós falar. Isso é o chamado gerundismo. A gente vai sempre colocando ando. Né? E o correto seria, vamos orar. Precisamos ser diretos, objetivos, claros. Vamos louvar. Convido a igreja para se colocar de pé para nós cantarmos.
Veja bem como é simples e é objetivo. Do que nós dizemos, vamos nos colocar em pé para estarmos cantando. Não há necessidade alguma. Né? E às vezes nós queremos rebuscar a nossa linguagem e corremos o risco de cometer erros gramaticais, de linguagem, devido à falta de objetividade. Queridos irmãos, nós chegamos ao final desta 13ª aula, também ao final do nosso curso ECOI. E eu louvo a Deus pela tua vida. Talvez você esteja no teu caminhão, no teu carro, no teu escritório, na tua casa, assistindo esta aula, mas observa todas as instruções para que você possa se expressar de forma correta e ser usado por Deus, principalmente nesses dias onde muitas críticas são feitas aos pregadores, aos dirigentes de culto, e nós precisamos estar abalizados, tanto na palavra de Deus, quanto na linguagem, para sermos bem aceitos e também transmitirmos a mensagem de Deus para as pessoas. Deus abençoe você, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.